Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Debretson Riff. Vamos falar um pouquinho agora sobre o sistema genital, então o sistema da reprodução e as suas principais características. Primeiramente, um pouquinho da reprodução do ser humano, que possui uma série de órgãos e estruturas, né, que é o que a gente vai falar, que permite uma reprodução sexuada. Sexuada, então, vai ter sexos diferentes e vai ter várias características que nos beneficiam. A reprodução sexuada é um tipo de reprodução entre indivíduos de mesma espécie que ocorre uma troca ou mistura de material genético. Então, sempre troca ou mistura de material genético vai nos dar uma capacidade de sobrevivência maior, né? Porque somos seres diferentes. Então, tu vai ver isso em várias pessoas, que várias doenças apresentam, tanto características físicas quanto características vamos dizer, genéticas totalmente diferentes. Isso nos dá uma variabilidade genética bem importante. As vantagens: promove o aumento da variabilidade genética. A reprodução sexuada aumenta a chance de adaptação de uma espécie caso aconteça alguma alteração. Claro, se somos seres diferentes, caso aconteça alguma alteração, a gente tem uma capacidade melhor de sobrevivência porque a gente tem características genéticas diferentes. Isso permite uma evolução da espécie para novas formas, que é a questão do crossing overs, que é a questão de adaptação e variabilidade. A segregação independente de crossoovers homólogos. A desvantagem é um alto consumo de energia, tu precisa da formação de gameta, a própria cópula, que é o ato sexual, e a competição de parceiros sexuais. Então, tu vê isso em várias reproduções. O aparelho reprodutor masculino, então, tu vai ser formado pela bolsa escrotal, o escroto, que vai armazenar e proteger os testículos, né, que é as gônadas masculinas. Possui um músculo chamado de cremater, que vai ser responsável pela controlar a temperatura. Então, quando tiver mais frio, ele vai contrair e vai colocar o testículo mais próximo do corpo para manter a temperatura. Quando tiver muito quente, ele afasta para isso. Então, está em torno de 2 graus mais, vamos dizer, 2 graus a menos que o corpo. Isso para quê? Porque se tiver muito quente, vai tornar inviável esse esperma, né? O controle de temperatura é importante para a espermatogênese. É muito importante para a espermatogênese de controle da temperatura. O testículo, então, vai ter as gônadas, que é um par, produz os gametos masculinos, que é o espermatozoide. Também produz o hormônio sexual masculino, que é a testosterona. O testículo, então, vai ter o túbulo seminífero, o local onde ocorre a espermatogênese, que é a formação do espermatozoide. Então, túbulo seminífero vai ser responsável lá pela formação do espermatozoide. Então, tu vai ter lá na espermatogênese, período de multiplicação dos espermatozoides, inicia então lá nos tornos de 7 anos de idade. Mas isso vai acontecer com uma forma mais acentuada na puberdade por causa do estímulo da testosterona. Então, tu vai ter a formação mais o espermatozoide. Ocorre, então, meiose, formação de quatro espermátides, a formação de 2 espermatozoides por meiose e 4 espermátides por meiose 2. Então, vai ter a formação e diferenciação. A espermatogênese, então, vai criar esse espermatozoide que a gente vai falar das características dele que tem. Então, quando tu olha para o espermatozoide, ele é bem isso aí. Ele tem uma cabeça, uma mitocôndriazinha, um pescocinho, né, onde tem mitocôndria, e uma cauda. Na cabeça, que é chamado de pronúcleo, é onde é que tem um núcleo haploide que vai carregar o material genético. O N, né? A carga genética. Bem na pontinha dele vai ter um acrossoma. Um acrossoma, ele faz o quê? Um capuz que possui uma vesícula do complexo de Golgi, contém enzimas digestivas. Para quê? Para quando ele encontrar o ovócito secundário, o óvulo, ele conseguir fecundar e entrar dentro desse óvulo. A peça intermediária vai ser um centríolos, né, que dispostos de acrossoma, que origina microtúbulo que vai construir o flagelo, né, que vai fornecer energia, fornecer o ATP para o batimento desse flagelo. A cauda, o flagelo, formada pelo flagelo, cujo batimento impulsiona o espermatozoide. Então, e o flagelo é essa caudinha que ele vai ficar batendo para poder se mexer. O testículo, então, vai ter as células de Leydig, que é a célula intersticial, que vai ser influenciada pelo LH para produzir a testosterona. As células de Sertoli, que produzem a substância que nutrem o espermatozoide, está lá no epidídimo, perfeito? O epidídimo, então, vai ser o local de amadurecimento e armazenagem desse espermatozoide. Depois de ter feito lá no túbulo seminífero, ele vai ficar armazenadinho todo aqui no túbulo epidídimo. E do epidídimo ele vai sair
lá para o canal deferente, que vai comunicar o epidídimo à vesícula seminal. Na vesícula seminal, ele vai produz um líquido seminal que contém a substância nutritiva, principalmente a frutose. A frutose é porque esse espermatozoide está fora, ele precisa de energia para nutrir o espermatozoide fora do organismo masculino. Já tem a próstata, que também vai ser a produção pela secreção prostática. O que tem nessa secreção prostática? Ela é alcalina, para reduzir a acidez da vagina, favorecendo a sobrevivência do espermatozoide naquele ambiente. A glândula bulbouretral vai ser responsável pela secreção de uma secreção que lubrifica a uretra e facilita a mobilidade desse espermatozoide. A uretra é o canal que comunica o sistema excretor da micção, responsável pela ejaculação para o meio externo. O pênis, então, é o órgão copulador masculino. Quando estimulado, torna-se ereto devido à sua entrada de sangue no seu interior, lá nos corpos cavernosos. Já o pênis, então, tem o corpus cavernoso e o corpo esponjoso, que esse sangue provoca uma ereção. A glande é a parte do pênis que possui uma região de sensibilidade lá para a estimulação sexual. Tu vai ter o prepúcio, né, que é a pele que reveste a glândula, que lá, por características judeus, eles removem essa parte em torno da glande. Já o aparelho reprodutor feminino, então a parte externa, tu vai ter então a parabertura, pequenos e grandes lábios, o clitóris e a abertura da uretra. Pequenos e grandes lábios vão delimitar a vagina. A abertura da vagina é a entrada do sistema reprodutor feminino, a entrada do sistema excretor lá na uretra. Perfeito? O clitóris, então, que é o órgão dotado de grande sensibilidade, que é responsável pelo prazer. Perfeito. Então, tu vai ter aqui o ovário, as tubas, o miométrio, que é a camada muscular, e o endométrio, que é a camada interna, onde é que vai acontecer o processo de nidação. O colo do útero, a vagina e o ímen. O ímen é uma película que delimita a entrada da vagina, que protege contra infecções lá na infância. Rompido, geralmente, então podemos até botar geralmente, entre aspas, né, que é no primeiro ato sexual. Pode ter antes por algum trauma, algum acidente, alguma batida, alguma coisa, pode, ou naturalmente. Então, não é obrigatório. A função dele é, lá na infância, proteger contra a infecção na infância. A vagina comunica o útero por meio externo, possui então uma medida de 10 centímetros, que vai se dilatar durante o parto e o ato sexual. O útero, então, é o órgão oco que se expande durante a gravidez. Tu vai ter o miométrio, que é o tecido muscular, então tu bota miomúsculo, né? E o endométrio, que é a camada que reveste o útero internamente, dentro, onde ocorre o endométrio, e aqui é a parte importante, o endométrio é o local onde ocorre a nidação e a fixação do embrião. É muito importante. Tu já ouviu falar de gravidez lá, teve uma gravidez, fugiu na tubária. Quando essa fecundação não ocorre, ele não, começa a crescer na tuba, a mulher vai ter problemas e pode interromper a gravidez, ou pode ter sangramento, ou até levar à morte. O colo do útero é outra região ali bem importante, que vai ser a questão da cervix, né? Que é a entrada de tipos ali de ação, tipo o próprio vírus HPV. Então, tu vai fazer exame, o famoso Papa Nicolau ou citopatológico, onde é que vai fazer uma raspagem com uma escovinha e com uma espátula para ver essas células aqui do colo se tem alguma transformação. Isso é bem importante. A tuba uterina, a trompa de Falópio, né? A antiga trompa de Falópio, que comunica as gônadas femininas com o ovário, e o útero possui 3 regiões. Então, terço distal, lembra, distante do útero, o útero é a parte principal, terço médio e terço proximal. E aí vem a primeira pergunta, né? A tuba uterina vai ser as gônadas femininas e ovários. O local onde ocorre a fecundação, o óvulo é fecundado, ele é no terço distal da tuba uterina. A tuba uterina possui uma célula ciliada que auxilia a locomoção do óvulo fecundado até o endométrio, onde ele vai fazer o seu processo de nidação. Os ovários, então, produzem os ovócitos secundários, os óvulos, produzem hormônios como estrogênio e progesterona, muito importante. Os ovários, então, tu vai ter os folículos de Gaff, que desenvolvem e liberam o ovócito secundário. O corpo lúteo, ou corpo amarelo, que surge a partir do folículo rompido após a ovulação. Então, tu vai ter
No período germinativo, então, ocorre no feto, divisão, mitocôndria e ovogônias. Período de crescimento, este estágio permanece até a puberdade, as ovogônias aumentam o tamanho, transformando-se em ovócitos primários. Período de maturação, então, os ovócitos, ali na própria puberdade, os ovócitos primários sofrem mitose. Formação de 3 corpos polares, formação dos ovócitos secundários, o N, que é o que vai ser, ser fecundado. O aparelho reprodutor, então, a questão do ciclo menstrual, tu tem o hormônio FSLH, folículo estimulante, e o LH. Então, tu vai ter o FSH, responsável pelo estrogênio, e o LH, responsável pela progesterona, que é a fase lútea ali, a fase da... Os métodos contraceptivos. Vou começar abordar um pouquinho de cada um deles. O primeiro dele, o coito interrompido. É o mais antigo de todos e o menos eficaz. Consiste em retirada do pênis antes da ejaculação. Pouca eficiência, né? Pois a ejaculação pode ocorrer a liberação de pequenas quantidades de espermatozoides e não previne as doenças sexualmente transmissíveis. Então, bem pouco eficaz. A própria tabelinha consiste em suspensão da relação sexual durante o ciclo fértil. Pouca eficiência no ciclo menstrual pode variar, também não previne contra DST. Preservativo camisinha, uma proteção de látex envolvida no pênis impede que o esperma atinja a vagina durante o sexual. Possui bastante eficiência, previne contra as DSTs. A pílula anticoncepcional, que é uma droga que aumenta os níveis de hormônios, estrogênio e progesterona no organismo feminino. Com o aumento de estrogênio e progesterona, os hormônios FSH e LH, os quais promovem o amadurecimento dos folículos ovarianos, a ovulação não são produzidos. O início do 5º dia após a menstruação e 21 comprimidos consecutivos. Que lembra que geralmente se fala que é o ciclo 21, né? Após o término da pílula, né, o nível de progesterona vai cair e vai ocorrer a menstruação, o sangramento. Tem 98% de eficácia. A pílula do dia seguinte, né, que pode ser administrada até 72 horas depois do ato sexual desprotegidos, é uma droga que aumenta bruscamente a concentração de hormônio, progesterona e estrogênio no sangue, ou que diminui desses níveis, né, de hormônio, como diminui esses níveis de hormônio no sangue, corrente de descamação do endométrio da menstruação, consequentemente impede a implantação do embrião no útero. É um método abortivo? Depende do ponto de vista, eu não vou entrar nesse detalhe, depende do ponto de vista se houve ou não. O diafragma, que é um dispositivo de borracha, coloca no colo do útero e impede a passagem do espermatozoide, geralmente usado com espermicida, né, que aumenta a sua eficácia. A vantagem, né, bem usado, pode ser reutilizado. O DIU, né, que é o dispositivo intrauterino, que é um dispositivo de plástico ou metal ali, que pode ser inserido causando pequenas inflamações que atraem os macrófagos, perdendo o desenvolvimento do endométrio e impedindo a implantação e a anidação. É abortivo? Depende do ponto de vista. A camisinha feminina, que também é uma bolsa de plástico inserida no interior da vagina, que retém o esperma, que impede que o espermatozoide atinja o útero. Previne contra TST, é descartável também. A vasectomia para os homens, né? Que também é um método aí, bem que é contra a esterilização, que é uma cirurgia que promove a secção dos ductos deferentes. Então, vai lá e corta o ducto deferente. Espermatozoides não chegam na uretra. Não causa impotência sexual. Isso aqui é bem tabu, né? O homem acha que vai causar. Não causa diferença, também não causa não causa diminuição do fluxo lá, da quantidade na ejaculação. A ligadura tubar é a ligadura das trompas para mulheres, a cirurgia que promove a secção das tubas, né? Os ovócitos secundários produtos não conseguem chegar até o útero. Beleza, pessoal? É um resumo geral, mas espero que tenham gostado para a gente abordar um pouquinho desses assuntos. Beleza? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.